Olá, galera. Galera, nono ano, mais uma aula de geografia. Na aula de hoje a gente vai estudar sobre a tecnologia, né, no nosso cotidiano, né? Então a gente vamos conhecer um pouco, né, dessas inovações tecnológicas, né? Como é que elas estão presentes, né, no nosso dia a dia. A aula de hoje para o nono ano, né? Então, a gente observa, né, que as inovações tecnológicas, né, elas surgem, né, todos os dias, né, e podem ser observadas, né, em uma infinidade de equipamentos, aparelhos, né, muito sofisticados, né, como os computadores portáteis, né, que cabem na palma da nossa mão hoje, né, os celulares, né, os equipamentos funcionais, né, como os telefones celulares que acumulam, né, funções de um computador, né, as câmeras fotográficas digitais da alta resoluções, né, e outros, né, que existem também, né. E nós observamos, né, que todas essas inovações tecnológicas causam, né, mudanças, né, significativas na vida, né, da população. Essas mudanças ficam mais evidentes, né, se compararmos, né, o modo de vida em épocas passadas, né, e no presente, né, ou seja, a gente for fazer essa observação, no passado era bem diferente, né, a forma de comunicação do que a gente observa hoje. E algumas décadas, né, seria inacreditável, né, uma pessoa se comunicar com outra por telefone, celular, ou via e-mail, né, efetuar uma transação bancária em um caixa eletrônico, né, ou assistir a uma aula virtual, né, em um computador conectado à internet, né, tudo isso só poderia ser visto, né, em filmes de ficção científica, né, e, portanto, era algo muito distante da nossa realidade, né, mas que hoje se tornou bem presente, né, e a grande quantidade de tecnologia disponível para a realização das mais variadas tarefas, né, do cotidiano, faz com que muitas pessoas chamem, né, o período, né, bilhete em que vivemos, né, da era digital, né, como a gente pode observar aqui nessa imagem, né, ou seja, uma imagem, né, que mostra claramente, né, a evolução, né, ou seja, da tecnologia que nós temos, né, no nosso dia a dia hoje, ou seja, apenas com um toque, né, do dedo, a gente consegue acessar vários meios, né, que estão relacionados à tecnologia, e a gente observa, né, que mesmo com todo o avanço da tecnologia, mas ainda existe, né, uma grande desigualdade, né, relacionado, né, à tecnologia, ou seja, nem todo mundo tem acesso, né, a esses meios tecnológicos, né. Nas últimas décadas, né, embora as novas tecnologias tenham sido criadas, com grande rapidez, o acesso a elas, né, é bastante desigual, né, sobretudo quando comparamos os países mais desenvolvidos, né, com os menos desenvolvidos, né, essa desigualdade tecnológica a gente pode observar no mapa, né, esse mapa abaixo, né, que mostra a porcentagem, né, ou seja, de pessoas em cada país com acesso à internet, né? Nós observamos que alguns países, né, ou seja, têm menos acesso à internet do que outros, né? Ou seja, algumas regiões, elas não têm o mesmo acesso à internet, por isso causa nessa desigualdade, né? Ou seja, nós não podemos comparar, né, um exemplo, os Estados Unidos, né, com Nigéria, por exemplo, né, questão de acesso à internet. Ou seja, são diferenças muito grandes, né? Essa desigualdade ainda existe no acesso à internet essa pesquisa, né, do ano de 2016, né? Então, isso significa que a evolução tecnológica na atualidade, né, não está ao alcance, né, de milhões de pessoas, sobretudo das que vivem, né, nos países menos desenvolvidos, né, da América, da África e da Ásia, né. Para efeito, né, de comparação, os países mais ricos do mundo, né, possuem apenas 17% da população mundial, mas concentra, né, cerca de 30% dos usuários de internet, ou seja, só 17% da população mundial, mas, em contrapartida, né, 30% da população mundial consegue, né, ou seja, ter acesso, né, à internet. E a gente observando também que a globalização ela vai gerar um consumo, né, também
que é a questão da cultura, né, consumo e cultura, né? A sociedade em que vivemos, né, tem se caracterizado cada vez mais pela difusão, pelo acesso às informações, seja pelos meios de comunicação de massa, rádio, televisão e jornais, ou seja por aparelhos conectados, né, internet, computadores, tablets, né, smartphone, via as redes sociais e aplicativos de mensagem que estão relacionados, né, com esse processo, né, de globalização, né? Com os avanços, né, das comunicações, os acontecimentos, né, que ocorrem em qualquer lugar do mundo, por exemplo, pode ser transmitido, né, quase que instantaneamente, ou seja, a milhões de pessoas, ou seja, o acesso à internet, por sua vez, possibilita, né, que haja essa comunicação entre os usuários, né, às vezes separado, né, por milhares de quilômetros, né? Aqui nessa imagem a gente pode mostrar claramente, né? Ou seja, um jovem estudando, ou seja, lendo, né, notícias que estão sendo colocadas, né, instantaneamente no site, né? Então, a gente observa que esse processo de globalização e consumo e cultura, né, gera várias informações ao mesmo tempo, né? E com isso, né, a gente também vai ver que essas inovações tecnológicas, né, do nosso cotidiano, né, também nós podemos observar o GPS, né, que é um sistema, né, que global, né, ou seja, o GPS, sigla global Positioning, né, System, né, que é um sistema de localização, né, por meio de rádio, navegação, né, composto, né, por um conjunto de satélites que orbitam a Terra, né, a cerca de 20 mil quilômetros de altitude, né, e ao transmitir as ondas de rádio em direção à superfície terrestre, essa onda de satélite, ela vai permitir, né, identificar a localização e a posição do receptor, ou seja, o aparelho eletrônico, chamado GPS, né, em qualquer local na superfície terrestre, né, independentemente das condições climáticas, né, como a gente estamos vendo aí do lado, né? Esses satélites aí, eles são responsáveis, né, pela essa transmissão, né? Ou seja, hoje, em qualquer equipamento, né, que você tem acesso à internet, celular, computador, tablet, né, você consegue, né, ter acesso, né, ao GPS, né, e esses satélites eles são responsáveis pela essa transmissão, né, de informação, né, que nós temos hoje de uma maneira tão rápida, né. E também a gente observa, né, que é no meio, na agricultura também, né, o GPS vem sendo bastante utilizado, né, ou seja, mapear extensas lavouras, né, e facilitar a identificação das áreas mais produtivas, como mostra a foto, né, na qual um produtor rural verifica, né, com precisão a área, né, de lavoura que será colhida, ou seja, na região de Borgonha, França, né, em 2018. Então, a gente observa essa questão, né, esses meios de avanços tecnológicos hoje, eles estão também até na agricultura, né? E a gente observa também que grande parte dos smartphones, né, possui aplicativo, né, de GPS, né, que facilita o dia a dia das pessoas, né, como indicar a localização de um endereço, né, ou seja, na foto de pessoa utiliza o GPS, né, de um aplicativo do celular para localizar, né, ou seja, então, aqui em Malásia, 2018, né? Então, gente, a gente pode observar que o avanço da tecnologia, ele veio, né, ou seja, está aí no nosso dia a dia, né? E cabe a gente saber utilizar ele de uma melhor forma possível, né? Então, gente, essa foi mais uma aula, galera aí do